Quero cumprimentar todos que nos acompanham, e cumprimentar vocês que estão em casa e que sempre acompanham a sessão de Câmara. E a gente encontra na rua e são encontros bastante prazerosos para que a gente possa falar sobre o nosso trabalho aqui. E isso nos deixa muito satisfeitos quando andamos para a rua e encontramos as pessoas que muitas delas estão agora no sofá, estão aí na cozinha, muitas vezes acompanhando a sessão de Câmara. E hoje eu venho aqui, pedir para que coloque o vídeo do Parque dos Sinos, que eu fui fazer uma visita na praça que foi inaugurada, por gentileza. Olá, hoje estou aqui no Parque dos Sinos, um bairro que o nosso mandato tem uma história, né? Logo no início do mandato, quando nós assumimos, a primeira demanda que chegou lá é que esse bairro não era servido pela entrega dos Correios. E nós fomos à Defensoria Pública, fizemos garantir esse direito aos moradores aqui do Parque dos Sinos. Hoje esse bairro recebe as correspondências, os moradores não precisam mais se deslocar até o São João para pegar as suas correspondências. Hoje o Correio faz essa entrega. Uma conquista, uma luta junto com os moradores aqui que o nosso mandato, logo no início, ajudou a conquistar. E hoje eu vim visitar essa praça que foi inaugurada aqui. Ela lembra o nome de um amigo meu, o Genésio do MPS, que veio a óbito em razão do Covid, vai ficar aqui na memória do bairro Parque dos Sinos. Mas a luta não para, porque eu indiquei para cá uma academia ao ar livre, nós destinamos parte da nossa verba impositiva, emenda impositiva, e a academia não veio. Então não para por aqui. Teve a praça, mas nós precisamos de uma academia ao ar livre aqui para garantir qualidade de vida, sobretudo para os idosos que moram aqui no Parque dos Sinos, nas proximidades. Continue contando com o nosso mandato. E a praça ficou boa ali no Parque dos Sinos, é um bairro bem estruturado, precisa de espaços de lazer, mas vou continuar cobrando a academia ao ar livre para as pessoas lá do Parque dos Sinos. Nós fizemos uma emenda impositiva e até o momento essa academia não foi instalada, até porque há ali em frente à padaria uma área bastante grande para que a gente possa levar para lá também uma praça, levar uma academia ao ar livre, para garantir a qualidade de vida dos moradores ali da região. Então, e aí, já parto para outro assunto. Ontem eu estive conversando com o Josenaldo, lá do 22 de abril, que é um amigo de infância, muito provavelmente deve estar acompanhando aí a sessão de Câmara. E, prefeito, precisa voltar às linhas de ônibus. Nós tivemos uma redução por conta da pandemia, e é verdade, fechou o comércio, fechou a indústria, fechou a escola, e aí essa redução de linhas era para se adequar ao transporte público ao número de passageiros que estavam sendo transportados. Mas já passou da hora de voltar às linhas de ônibus, por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas precisam sair de casa para o trabalho, e muitas delas estão tendo que ir de bicicleta, a pé, para chegar até o trabalho no horário. E segundo, que tem que aumentar o número de linhas, prefeito, porque não se pode colocar dentro do ônibus, onde cabe 70, 80 passageiros, colocar 200. Uma pessoa em contato com a outra gera aí a possibilidade de transmitir um vírus, no coronavírus, com mais facilidade, senhor prefeito. Isso é extremamente importante, a gente está atento que no transporte público é um dos lugares que mais se transmite o coronavírus. Como vamos sair da crise dessa forma? Como vamos sair do pico de contaminação como estamos num transporte público, onde as pessoas têm que ficar se empurrando, onde as pessoas têm que ficar uma quase em cima da outra para poder chegar à sua residência? É necessário rever, e aí é preciso ter pulso firme para que a gente possa readequar as linhas de ônibus. Vou dar um exemplo aqui do 22 de abril. A primeira linha saía de lá 4h45. Sabe quanto está saindo agora? 6 horas da manhã. Imagina as pessoas que entram 6 horas no trabalho. As pessoas que entram 6h30. Como chegam?
22 de abril é distante 12 quilômetros do centro da cidade. Então, senhor prefeito, chegou a hora, a pandemia, as coisas já voltaram à normalidade, abriu o shopping, até as aulas estão querendo voltar, e aí então é importante que volte o ônibus, né? Não dá para a gente fazer o transporte público das pessoas do jeito que está fazendo. A população não é gado, a população é pessoa humana, precisa ter condição digna e adequada de ser transportada no ônibus. Ontem ainda eu olhava algumas linhas no horário de pico e era impressionante o jeito que o ônibus estava lotado. É impressionante. Como vamos prevenir o coronavírus dessa forma? Então é preciso voltar, é preciso que as linhas sejam normalizadas. Até porque antes da pandemia já havia superlotação em alguns horários. E agora, com a pandemia, se reduziu linha de ônibus e as pessoas estão sendo transportadas de forma indigna, de forma inadequada. E o meu papel aqui, quanto vereador, é elogiar quando tem que elogiar, mas cobrar quando tem que cobrar. Então, essa é uma reclamação dos munícipes que eu trago a essa tribuna para que retome os horários de ônibus, para que amplie as linhas de ônibus, para garantir às pessoas um transporte digno, adequado e eficaz. Também quero dizer que eu, evidentemente, ia votar contrário ao projeto de hoje aqui, para suspender o pagamento de contribuição previdenciária do IPMJ. Porque é um contrassenso muito grande, porque se votou nessa casa aqui, o aumento da contribuição do servidor público, passou aqui na Câmara Municipal, o prefeito sancionou, mandou um novo projeto para postergar essa cobrança, com o fundamento de que o regime de previdência precisa de reformas, que o regime de previdência precisa ter saúde financeira e econômica adequada para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, pensões, também aposentadorias ao servidor público. Ora, aumenta-se a contribuição do servidor no período de pandemia, de modo que o discurso era: vamos garantir a saúde financeira do Instituto de Previdência. Ora, passada uma semana, vem um projeto de lei para a Câmara Municipal, enviado pelo prefeito, para poder suspender o pagamento da contribuição previdenciária da Prefeitura para o Instituto de Previdência. O que faz isso? Retira o discurso que era necessário aprovar o aumento de contribuição, porque uma vez que se preze pela saúde financeira e econômica do Instituto de Previdência, jamais esse projeto deveria ter sido encaminhado aqui para a Câmara, senhor prefeito, porque se é para preservar a saúde do Instituto de Previdência, que continue pagando a parte patronal. Mas, vereadores, nós temos outras despesas que precisam ser pagas. Nós temos despesas na saúde, que se aumentou com o tratamento de Covid. Nós temos despesa em outros setores da administração. Ora, eu também posso sugerir, senhor prefeito. Na verdade, eu estou acompanhando o boletim oficial já faz algum tempo, não é? Porque estamos chegando no período eleitoral e foram feitas inúmeras nomeações de cargos estritamente políticos, alguns deles com rendimentos de 8, 9 mil reais, cargos políticos, próximo da eleição. Essa é a combinação para se preparar para o jogo eleitoral. Por que nomeá-los? Estamos agora no final do governo, estamos aí há 3 meses de se encerrar um governo. Será que era tão importante nomear esses cargos políticos nos quadros da Prefeitura Municipal? Será que não poderia aí fazer uma restrição nesse momento em que o município atravessa de dificuldade econômica, financeira, e não nomeá-los nesse momento, senhor prefeito? Fica aí essa dica, mas tem outras também que eu posso dizer. Só nos meses anteriores, quase R$1 milhão foram gastos com publicidade e propaganda. Esse R$1 milhão poderia muito bem servir para fazer o enfrentamento do Covid, a exemplo dos testes que eu tenho tanto cobrado nessa tribuna, tanto cobrado aqui, que as famílias não têm acesso a teste de Covid, como deveriam ter. Nós temos um tratamento de saúde em que subnotifica os casos de Covid, porque uma vez que você não tem teste, porque uma vez que você não faz teste em massa, você nunca saberá qual é a taxa de contaminação do município. Então, senhor prefeito, eu subo aqui
não para a gente se degladiar, não para a gente ficar aqui debatendo, antecipando uma campanha eleitoral, mas subo aqui para apontar tecnicamente que esse projeto encaminhado para suspender a contribuição patronal da Prefeitura é indevido, porque nós precisamos zelar pelo Instituto de Previdência. E subo aqui para te dar essas duas sugestões. Não nomeie mais cargo político até o final do ano para reequilibrar as contas da Prefeitura e agora, evidentemente, por lei vai ser proibido, mas reduzir os gastos com publicidade e propaganda, porque essas não são despesas tão necessárias no momento e na crise que o nosso município atravessa. Chegou a hora de pegar esses recursos e investir nas pessoas. A exemplo do que eu falei aqui, aumentando o número de testes de Covid na nossa rede municipal de saúde. Muito obrigado você que tem acompanhado nosso mandato. Estamos aqui à disposição para que a gente possa construir uma cidade cada dia melhor. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores, agradeço os servidores dessa casa, agradeço por fim todos os que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet. E às 13h42 do dia 26 de agosto, declaro encerrada a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano de 2020. Boa tarde a todos, Deus abençoe.